still haven't found what I'm looking for. Yeah, yeah. And I still haven't found what I'm looking for. A gente cresceu no rock. A gente é da época do Nickelback, do Creed, Linkin Park, da época boa da música. E como todo roqueiro, quando escutava funk, a gente falava assim: é mole ficar rico fazendo funk. Só colocar uma batida, falar qualquer coisa, coloca umas mulheres pra dançar, pronto. Até que numa noite a gente conversando sobre isso, eu falei: vamos fazer um funk então? Aí a gente pegou um papel e uma caneta, colocamos uma batida no celular que a gente achou em qualquer aplicativo de funk. Aí a gente começou a escrever. Lembro que começamos meia-noite e 1h da manhã já tinha terminado. Aí eu falei pra ele: eu vou gravar isso aí só de sacanagem. Eu era solteiro, morava com os pais, tava desempregado, tinha uma moto, um Xbox e uma TV. E obviamente ele não levou a sério, né? Até porque eu não tinha a mínima ideia de como gravar um funk. Eu tinha experiência em estúdio cantando rock. E rock gospel ainda por cima. Então eu fui procurar um DJ para saber como que funcionava. Aí eu lembrei de um cara que era DJ e trabalhava na Michelin quando eu trabalhava lá. Então eu fui atrás dele para perguntar como que eu fazia para gravar um funk. Aí que eu fui descobrir que o DJ que faz os beats, as batidas. Aí eu gravei a minha primeira música de funk, que foi com um DJ gigante, que mora em Volta Redonda, que se converteu também e hoje ele grava funk gospel. E eu paguei mais ou menos uns R$400 na época. E como eu não tinha dinheiro, esses R$400 saíram do meu Xbox que eu tive que vender. Aí eu fui lá, peguei a música pronta, que saiu muito melhor do que eu ainda imaginava, mas com uma vergonha alheia do caramba, já que eu cresci no rock. E roqueiro vai entender muito bem o que eu tô dizendo, porque você vai sentir essa vergonha alheia aí. Aí eu pensei: eu já fiz a música, agora eu vou fazer o clipe dela. E isso aí foi no início de 2014. Aí eu achei uma menina que produzia vídeos. E na época ela já me conhecia dos tempos de rock. E quando eu apresentei a proposta pra ela, ela falou: não, só deve estar brincando comigo, né? Não, Diego, você não. Aí eu expliquei mais ou menos pra ela a ideia, o que eu tava planejando. E ela me cobrou mais ou menos R$3.000 pra gravar o clipe. Mas eu tava duro e já tinha vendido o Xbox. O que tinha me sobrado era uma TV e uma moto que eu tinha que empurrar. Então eu fui e vendi a moto para pagar o clipe. Foi o primeiro clipe de funk na região sul-fluminense. Nem os que de fato eram funkeiros tinham feito algum clipe. Aí aquilo que eu fiz na zoeira foi que deu certo. Você que é um pouco mais velho, você lembra dos tempos de Mamonas Assassinas? Foi a mesma lógica. Quando o Mamonas Assassina tocava rock and roll sério, ninguém dava atenção para eles. E eles ainda foram humilhados em muitos eventos. Aí quando resolveram fazer música zoando, foi aí que fizeram sucesso. Em 2014, era a modinha do funk ostentação. Aquele MC da Leste tinha sido morto e com isso levantou a polêmica sobre o assunto e começaram a aparecer alguns MCs, MC Guimê, Lon e alguns outros que surgiram dessa época aí. E quando a gente postou o vídeo, deu mais de 100 mil visualizações em poucos dias. É claro que hoje não é nada, mas na época era um número considerável. Ainda mais tratando de uma região de interior que não tinha nada. Então eu, que nessa época era um molecão, só tinha 600 amigos no Facebook, pulou para 5 mil amigos em 3 dias. Aí a mesma TV que eu trabalhei, afiliada da Globo, entrou em contato comigo para fazer uma matéria sobre o clipe. E como era uma cidade de interior, o vídeo virou rápido. E foi nessa época do clipe, no início, antes de ter soltado ele, que eu conheci a minha esposa, quem é minha esposa hoje, que é advogada, que não tem nada a ver com funk. Depois da matéria na TV, algumas boates começaram a me ligar, pedindo para eu fazer shows entre 15 e 20 minutos por R$500 a R$600. Então é por isso que essa galera do funk que canta hoje em dia ganha muito dinheiro. Porque cantam entre 15 e 20 minutos e fazem uns 5 shows num dia. E esses caras recebem no mínimo uns R$5.000 por show. Mas como que eu ia fazer show se eu não conhecia letra nenhuma? E eu só tinha uma música. Então antes de fazer os shows eu tinha que ir para casa, colocar fone de ouvido e ouvir funk para gravar as músicas. Eu escrevia a letra na mão para não esquecer. E por isso que eu sempre cantava de óculos escuros, para poder ler a letra da música. Foi nesse processo de fazer clipe que eu me aprofundei em filmagem e edição. Foi vendo de perto que eu aprendi. Mas isso tudo foi muito passageiro.
logo os shows acabaram, até porque eu não dominava daquilo que eu estava fazendo. Eu cantava rock, fazer os clipes eu achava muito legal, porque eu gostava de participar da produção do vídeo, mas os shows me deixavam incomodado porque era um ambiente do qual eu não pertencia. Nem beber eu bebia. Eu cresci dentro da igreja, eu nunca fui de sair pra balada, mas com esse novo trabalho eu tinha que estar em boate todo final de semana, até que os shows acabaram. Por que tinha dado certo até então? Porque tudo que você faz na vida, no qual você acredita e você se sacrifica e se dedica para fazer aquilo, pode ter certeza que vira. Eu sacrifiquei muita coisa para produzir a música e fazer o clipe, mas eu não consegui manter aquilo porque não fazia parte de quem eu era. Só uma observação, assim como você nunca me ouviu falar palavrões aqui nos vídeos do canal, mesmo com raiva, nem no funk eu fazia isso. Nas minhas letras não tinham palavrões, nem palavras insultando mulheres, porque isso não fazia parte da minha personalidade. Então é o que eu falo para muitos, o problema não é o funk. O problema é como usam da ferramenta. Nos Estados Unidos, o hip hop é usado da mesma forma que o funk. Em alguns países latinos, o reggaeton é usado da mesma forma que o funk. Da mesma forma que muitos sertanejos universitários cantam besteira, pagode também, por aí vai. Vocês lembram do MC Leozinho, que desapareceu da mídia? Eu nunca vi aquele cara cantar safadeza. E agora aos que amam rock como eu, o Mamonas Assassina corrompia uma geração extremamente inocente, se comparada à geração de hoje. Nessa época o funk nem tinha vez, e o Mamonas Assassina cantava Sabão Cracrá. Fui convidado por uma tal de Suruba. A maioria das letras eram péssimas. Da mesma forma, Woodstock em 69, com John Cocker, Jimi Hendrix e mais um monte de lendas da música, deram início à destruição da cultura americana. Empurravam sexo e drogas goela abaixo dos outros. Todo mundo drogado a céu aberto. Mas hoje é considerado como um festival revolucionário. Então, sem hipocrisia. Obviamente que o funk de hoje nem chega perto do que era o funk em sua origem, quando criaram como forma de protesto, como forma de mostrar a realidade na periferia. Como eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Essas eram as letras iniciais. Então o problema não é o funk. O problema não é a faca, o problema não são as armas de fogo, o problema não são os meios de comunicação, o problema são os cretinos que usam disso de forma cretina. Então, voltando, poucos anos depois eu resolvi fazer o meu último clipe. Eu comprei uma câmera, uma Canon 70D, que é a câmera que eu uso até hoje, mas eu não tinha dinheiro para pagar a música. Vendi almoço para comprar janta. Então o projeto do último clipe acabou aí. Eu fiquei desempregado um tempo. But I still haven't found what I'm looking for.